Hoje iremos falar sobre a rinoplastia. Quando que indicamos a rinoplastia, o que é a rinoplastia? A rinoplastia é a cirurgia no nariz. Ela pode ter fins estéticos ou fins funcionais, ou ambos. Funcionais é quando a gente vai resolver o problema de respiração. O paciente que tem um problema para respirar por causa de um desvio septal, ou por um aumento dos cornetos, ou porque teve uma fratura. E estético é quando ele tem um problema que está em dissonância com o seu rosto. Ele apresenta uma giba dorsal, que é aquela saliência acima do nariz. Existe um nariz todo grande, com ponta e giba e dorso, uma ponta caída, uma ponta muito quadrada, bulbosa. Então o cirurgião vai utilizar técnicas para tentar melhorar essas condições, seja funcional e estética ou ambas, para melhorar a autoestima e melhorar a respiração em conjunto. Essa cirurgia, na verdade, envolve um cuidado especial, porque é uma cirurgia que mínimos detalhes podem fazer a diferença. Então, quais são os riscos de se fazer uma cirurgia de rinoplastia? A gente precisa, obviamente, ver a condição clínica da paciente. A cirurgia em si acaba sendo, dependendo, em torno de 1h30, 2 horas, né? E o cirurgião vai optar por diversas técnicas. E o risco inerente a isso, basicamente, são alguns cuidados que o cirurgião precisa ter. Para não reduzir demais o dorso e deixar um nariz que a gente chama selado, a gente vai precisar cuidar para não perder a estrutura, digamos assim, a sustentação do nariz, né? Para a gente não ter um desabamento da ponta, e a gente tem uma característica que chama supratipe, que é um excesso, na verdade, no dorso em relação à ponta. A gente tem que procurar evitar uma sequela chamada de V invertido, que é uma sombra que ocorre na transição ósseo-cartilaginosa, e a gente precisa cuidar para o paciente ter uma boa respiração, ou seja, não alterar as válvulas nasais. Essas válvulas, na verdade, são as entradas dos ares, ou seja, na narina externa, e um pouco mais para dentro, que é a válvula interna. Aqui a gente consegue observar, por exemplo, nessa ilustração, então, aonde a gente vai acabar mexendo. Nas cartilagens alares, nas triangulares e no dorso, normalmente nessa parte óssea, né? Então, através de pontos, sutura, o médico, o cirurgião plástico, vai acabar resolvendo o excesso, o abaulamento dessas cartilagens e resolvendo e dando uma característica estética mais bonita para esse nariz. Aqui a gente observa por dentro, então nessa parte dos cornetos, do septo, também pode ser mexido em conjunto nessa rinoplastia. Então, muitas vezes, o paciente quer saber se a rinoplastia dele vai ser aberta ou fechada. Na verdade, dependendo da característica e da dificuldade daquele nariz, o cirurgião vai optar pela melhor opção que aquele cirurgião está habituado. A diferença básica entre a aberta e a fechada é que, como o próprio nome diz, na aberta o nariz vai ser completamente aberto, ou seja, as incisões internas são as mesmas, porém o cirurgião vai fazer uma pequena incisão na columela, que é essa parte aqui, para poder levantar a pele do nariz e com isso acabar tendo controle absoluto do que precisa ser removido nas suas cartilagens alares, triangulares, septais ou na parte óssea. A diferença básica, então, normalmente é nessa cicatriz. A fechada tem somente a cicatriz interna e na aberta existe essa pequena cicatriz na columela, certo? Não existe, na verdade, uma grande diferença em pós-operatório, quando optado pela cicatriz fechada ou aberta. Quando se faz a cicatriz aberta, é comum um pequeno edema mais prolongado na ponta. Porém, a recuperação em termos gerais acaba sendo a mesma. Existe hoje também uma modalidade diferente que se chama
uma preservação em rinoplastia, uma rinoplastia preservativa. O que quer dizer isso? Ao invés de fazer ressecções de cartilagens no dorso, na ponta, o cirurgião pode fazer, na verdade, ressecções internas e fraturas e fazer um rebaixamento de todo o nariz sem mexer nessa estrutura em cima. Então, nesse caso, a gente tem, na verdade, a cirurgia de preservação. A gente acaba fazendo um desenho, remodelando o nariz sem mexer nesse arcabouço externo. Então vamos falar mais sobre a recuperação. Como que é o pós-operatório? Normalmente essa cirurgia de rinoplastia é uma cirurgia ambulatorial, o paciente pode ter alta no mesmo dia, ele precisa sim um certo cuidado, fazer na verdade um repouso com uma cabeceira um pouco mais alta, utilizar compressas geladas na face e cuidar para não traumatizar o nariz que foi recém-operado. O cirurgião normalmente utiliza talas nessa região para ajudar a manter o nariz no lugar e evitar um edema muito grande nessa região nasal. É muito comum ter um edema do rosto, um inchaço na face por um período de 3 a 4 dias, depois esse edema vai regredindo e por volta de 7 a 10 dias já se tenha resolvido esse edema. O cirurgião recomenda normalmente um repouso para não fazer atividades que exijam força, porque senão pode ter um sangramento pelo nariz nos primeiros dias. Hoje é muito comum não utilizar mais aqueles tampões internos, somente em casos que a gente vê que possa ter um sangramento um pouquinho maior no pós-operatório, mas a rotina é sem tampão e essa tala persiste por um período de 1 semana. Após a remoção da tala e dos pontos, normalmente externos, se foi feita uma rinoplastia aberta, a gente recomenda o uso de um micropore para evitar, na verdade, um edema maior após a retirada da tala e, de certa forma, ter um cuidado com os outros, digamos, para não ter nenhuma contusão. Quando a paciente usa um micropore, sinaliza para as outras pessoas que ela está com um curativo e precisa de um certo cuidado para evitar o trauma. A gente procura evitar o trauma ali por um período de 30 dias para a gente não ter um resultado, uma perda de resultado, um nariz desviado, torto ou uma fratura inadvertida. Os resultados são muito gratificantes, mexe com a autoestima do paciente. Muitas vezes o paciente que fez uma rinoplastia precisa estar preparado para a mudança. É muito comum o paciente, logo que retira a sua tala, passar por um período, de certa forma, depressivo, mesmo que o nariz esteja perfeito, porque ele acaba não se reconhecendo no espelho. Então, o paciente precisa estar preparado, de certa forma, para a mudança, e essa fase é passageira, normalmente se consegue uma melhora absoluta no alto astral. A gente precisa de um certo tempo, sim, para alcançar o resultado final. Em média, assim, para ter digamos, uma resolução da fibrose, do inchaço, o cirurgião recomenda aguardar 6 meses, né? É muito comum, em alguns casos, precisar um pequeno complemento depois desse período, porque a rinoplastia é uma cirurgia muito delicada. Então, se precisa algum complemento, um refinamento, o cirurgião vai indicar após esse período médio de 6 meses. Existe, na verdade, uma mudança gradativa ainda a longo prazo. A cicatrização final pode acabar levando um tempo de 1 ano até 2 anos. Então o nariz ele vai afinando com o passar do tempo, mas o resultado final é surpreendente. E se ficou dúvidas sobre esse assunto ou outros, deixe sua pergunta nos comentários que a gente procura atender nos próximos vídeos. Um grande abraço!